E aí pessoal, meu nome é Sávio Giovanni, eu faço parte dos alunos do curso de Engenharia de Controle e Automação. Atualmente estou pagando Prog 3, lecionada pelo professor Dr. Rubem Carlos Benanti, e faço parte do grupo Lindinha, que está nessa cadeira fazendo a lista de vídeos de vocês. E hoje o assunto do nosso vídeo são bibliotecas gráficas avançadas, em específico o Qt e o Ogre. Essas bibliotecas gráficas, elas são muito importantes para o desenvolvimento de interfaces gráficas para aplicações. Vamos ver aqui o que são o Qt e o Ogre, né? A descrição geral do Qt basicamente diz que o Qt é um framework multiplataforma para o desenvolvimento de aplicações com interfaces gráficas robustas que utilizam C++ e QML, suportando diversas plataformas como Windows, macOS, Linux, iOS e Android. Já a principal característica do Ogre é que ele é um motor de renderização 3D open source focado em gráficos tridimensionais e em tempo real, que são mais utilizados em jogos e simuladores com suportes de múltiplas APIs gráficas e arquitetura modular para extensões. Então, a gente já percebe aqui pela definição que se o teu projeto ele envolve caixas de texto, botão e janela, a gente já fixa mais nosso olhar na biblioteca gráfica do Qt. E se é algo mais dinâmico, um projeto que envolve modelos 3D, câmera, iluminação, o Ogre já é um caminho que vai levar o nosso projeto a ter uma qualidade melhor. Aí, quando utilizar cada uma, é isso que eu acabei de falar, né? Basicamente, o Qt ele é uma biblioteca multiplataforma, ideal para criar interfaces gráficas profissionais e responsivas, como aplicativos em desktop, que a gente vai utilizar C++ e QML, o Ogre para gráficos 3D em tempo real, aqui ele vem, o texto ficou bem parecidinho, mas a escolha entre Qt e Ogre, a gente vai ter o Qt recomendado para interfaces mais tradicionais e ricas em desktop, enquanto o Ogre é utilizado para renderização 3D de jogos e esse tipo de projeto a gente acha mais comum. Ambos podem ser até combinados para alguns projetos avançados, que jogos podem ser um exemplo bem real de onde essas duas bibliotecas elas são combinadas e são juntas e para um projeto só. A gente vai começar falando um pouquinho sobre o Qt, que é uma das bibliotecas mais utilizadas para a realização de projetos, para o desenvolvimento de interfaces profissionais em C++. Aqui o primeiro passo para a gente fazer o nosso projeto com o Qt é a instalação do Qt Creator. Então o que é que a gente faz? A gente vai no site oficial do Qt e desinstala e instala o nosso ambiente de desenvolvimento, né? Que é o Qt Creator. Ele facilita muito o nosso trabalho, que ele oferece ferramentas gráficas para criar interface e também é um editor de código bem organizado. Ou seja, a gente não vai precisar ficar escrevendo tanto código porque o Qt Creator ele auxilia a nosso desenvolvimento das telas e a gente não precisa ficar de fato codando ali o Qt, basta só desenhar. E isso facilita muito o trabalho. O processo de instalação é bem simples, a gente vai acessar o site do Qt, o site oficial, baixar o instalador, escolhe a versão que a gente quer usar. Normalmente a versão LTS é a versão mais estável do Qt Creator.
E aí a gente faz aí, ó, os requisitos, a gente olha os requisitos do sistema, claro. Deve ter uma arquitetura de 64 bits, um sistema operacional compatível com pelo menos 3 GB. 3 GB de memória é bem pequeno, é bem pouca memória que a gente precisa. E uma conexão com a internet para baixar os componentes adicionais. A configuração inicial é configurar os kits de compilação, personalizar o ambiente com recursos de como autocontemplar, autocompletar e destaque de sintaxe. Utilizar o Qt Design é uma mão na roda, que nem eu disse. A gente juntar o Qt Creator com o Qt Design facilita muito, porque a gente vai conseguir visualizar aquilo que a gente está fazendo e conseguir, que é algo muito importante. Sempre que a gente estiver codando, seja lá em C++, C, em qualquer linguagem, a gente está fazendo testes das nossos desenvolvimentos, é muito importante. Então, no Qt Creator a gente vai fazer a nossa tela e no Qt Design a gente pode testar. Eu vou seguir aqui para basicamente o que seria a criação de um projeto simples no Qt Creator. Para iniciar um projeto, a gente aperta no botão de novo projeto, é um dos widgets de aplicação no Qt Creator. Adiciona um botão de QPush e adiciona uma linha de edição. No formulário principal, configura suas propriedades e conecta o sinal do botão a uma função que altera o texto da caixa. O exemplo de código básico em C++, o código ele vai criar, isso é a lógica, né, do código, ele vai criar uma aplicação de Qt com layout vertical, contendo o botão e uma caixa de texto. Ao clicar no botão, o texto da caixa é alterado para botão clicado, demonstrando a interação entre os widgets. Gente, agora aqui vai um diferencial do Qt, que é o sistema de sinais e slots. Ele permite a comunicação entre os elementos da interface. Por exemplo, quando o usuário clica no botão, a gente pode fazer com que um texto apareça na caixa de texto. É feito basicamente assim. O botão ele vai emitir um sinal quando ele é clicado. A caixa de texto recebe essa ação através de um slot e basicamente o slot é uma função que executa uma ação. Ou seja, a gente não precisa ficar criando códigos gigantescos para isso. Basta fazer só a conexão usando os métodos do Qt. Aí aqui, ó, o funcionamento do sistema de sinais e slots. Ele permite uma comunicação segura e tipada entre objetos, onde sinais são emitidos para indicar mudanças e slots reagem a esses sinais, garantindo a modularidade e o encapsulamento. Um exemplo prático de conexão entre objetos em Qt, um objeto pode emitir um sinal quando seu valor muda, e outro objeto pode conectar esse sinal ao slot para atualizar seu estado automaticamente, facilitando a sincronização entre componentes da interface. E a importância para a comunicação interna do Qt é que o sistema fundamental para o desenvolvimento de interfaces gráficas, permitindo que componentes interajam de forma desacoplada e eficiente, melhorando a manutenção e a escalabilidade das aplicações. Agora, gente, a gente não pode esquecer de algumas boas práticas para o uso do Qt, que é bem simples. A dica mais importante é separar a interface e a lógica, porque sempre que a gente estiver fazendo ali a nossa interface, a gente sempre vai trabalhar com arquivo .ui ou UI, não sei como é que fala, não sei qual a pronúncia, mas a gente sempre vai ter o arquivo UI, que ele é estritamente para a interface,
e a gente tem o código, a lógica, seja para um cálculo, uma conferência na base de dados, seja lá o que for, no arquivo de normalmente em C++, nosso arquivo CPP, a nossa biblioteca, e é sempre bom a gente separar esses arquivos para que quem cuida da interface, cuida só da interface, não atrapalhar a pessoa que está ali codando, nem o nosso programador, nem o cara que está cuidando da lógica, ele em meio a tantas linhas de código, ele mexer em alguma coisa e bugar todo o nosso sistema. Então, no nosso desenvolvimento com Qt, recomenda-se separar claramente a interface gráfica, como eu disse a vocês, definida em arquivo .i, da lógica de aplicação implementada em C++. Essa prática ela facilita a manutenção, permite alterações rápidas na interface e promove a reutilização de vários componentes. A organização estruturada do projeto. Manter a estrutura clara com pastas separadas para arquivos .i, cabeçalhos, implementações, recursos e scripts é essencial para a escalabilidade do nosso projeto. E o uso do KMake ou CMake ajuda a gerenciar dependências e configurações multiplataformas. Aí aqui alguns benefícios da separação no Qt. A separação entre interface e lógica facilita a manutenção, aumenta a produtividade ao permitir que designers e programadores trabalhem separadamente, possibilita a reutilização de módulos e, e melhora o controle de versão dos arquivos. Ou seja, tudo flui melhor porque a produtividade vai lá para cima. Se os designers conseguem fazer, melhoram o tempo para fazer a interface, o pessoal da programação também consegue combinar melhor. Então se atentem sempre nessa separação aí entre a interface e a lógica, que ela vai trazer muitos benefícios para o projeto de vocês. Agora vamos falar um pouquinho sobre o Ogre. O Ogre, pessoal, ele é um motor de renderização. Mas o que é isso? O que é um motor de renderização? Ele basicamente é o componente responsável por desenhar todos os gráficos na tela. No caso, o Ogre, ele cuida de coisas como carregamento de modelos 3D, posicionamento de câmeras, iluminação e texturas e o mais importante, fazer tudo isso rodar em tempo real. Ele suporta várias APIs gráficas, possui a modularidade via plugin e oferece várias ferramentas para o gerenciamento eficiente de recursos 3D. Mas onde é que é mais aplicado o Ogre? Ele é mais focado para o desenvolvimento de jogos, simuladores visuais, ferramentas de visualização 3D que exigem alto desempenho e personalização do motor, tá, pessoal? Agora a gente falando um pouquinho das configurações básicas para utilizar o Ogre. A configuração ela pode ser um pouco mais trabalhosa do que a de uma GUI, porque ele exige a configuração de um ambiente de desenvolvimento com bibliotecas externas, a definição de um contexto gráfico, a instalação de plugins para o suporte a diferentes formatos de modelos e sistemas de renderização. Mas a vantagem de tudo isso, as maiores vantagens, é que temos o controle total sobre o pipeline gráfico. Um exemplo prático é que a gente vai imaginar que a gente carregou um modelo 3D de um cubo ou de qualquer outro objeto, posicionou uma câmera que pode se mover em torno desse objeto, e assim que a gente rodar essa aplicação, nós conseguimos navegar ao redor do objeto como se fosse com os movimentos de uma câmera, tá bom? E a gente vê outras bibliotecas como Unity ou Unreal que não é bem dessa forma. Vou falar aqui para vocês também um pouquinho sobre a instalação do SDK Ogre 3D, que é por onde podemos fazer algumas manipulações com a biblioteca. E
Para baixar e instalar o SDK apropriado para o seu sistema operacional, é só ir no site oficial. Vai conter as bibliotecas pré-compiladas, os exemplos e as ferramentas essenciais. Mesmo jeitinho do Qt, vai lá no site oficial, baixa a versão mais atualizada e já vai ter as bibliotecas pré-compiladas, os exemplos e ferramentas essenciais. Bem fácil também. A configuração do projeto CMake. Configure seu projeto usando CMake, incluindo localização do Ogre com find underline package e linkando as bibliotecas de debug e release, confirmando necessário. E aqui a organização do ambiente de desenvolvimento. Utilize as IDEs compatíveis com C++ e CMake. Organize as pastas para referenciar corretamente as DLLs e recursos, garantindo o funcionamento dos plugins e sistemas de renderização. Aqui um exemplo de carregamento de modelo 3D e movimentação de câmera. Aqui em pirâmide, mas a gente vai partir logo, a gente parte do topo para a base, então era para ser uma pirâmide invertida. A inicialização do ambiente em Ogre, ela configura-se primeiro do básico, incluindo a criação da janela e da renderização, a cena principal para o motor 3D. O carregamento do modelo. O modelo 3D é carregado a partir de arquivos .mesh que representam a geometria do objeto tridimensional a ser exibido. A inserção e a exibição do modelo na cena. O modelo carregado ele é inserido na cena por meio de entidades e nós de cena, permitindo a sua visualização no viewport do Ogre. O controle e a movimentação da câmera. A câmera é associada a um scene node, num nó de cenas, cuja posição e orientação são atualizadas dinamicamente para permitir a navegação e a visualização do modelo em diferentes ângulos. Aqui tem a comparação do Ogre, Unity e o Unreal. Primeiro, o controle e a personalização no Ogre. Por ele ser open source, oferece um alto nível de controle e personalização, focando exclusivamente na renderização gráfica, ao contrário de engines completas como Unity e Unreal. A comparação, de fato, é que o Ogre destaca-se pelo controle detalhado do pipeline gráfico. O Unity oferece um ambiente integrado e ferramentas para o desenvolvimento multiplataformas, enquanto o Unreal ele foca em gráficos realistas e de alto desempenho. Os pontos fortes e a limitação dos motores. O Ogre ele é ideal para os desenvolvedores experientes que buscam a personalização e a otimização. O Unity ele facilita o desenvolvimento rápido com ferramentas integradas. E o Unreal ele oferece gráficos avançados, porém com maior complexidade. Aqui a gente vê, pessoal, que é possível a gente integrar o Qt com o Ogre. A integração do Qt com o Ogre ela faz com que a gente combine, quando a gente combina essas duas interfaces, a gente tem uma flexibilidade maior, porque a gente tem nossas caixas de texto, tem as partes 3D, e isso fica muito legal quando a gente consegue juntar tudo, né? As aplicações típicas, elas são feitas mais para simuladores, editores 3D, visualização científicas e jogos, onde as interfaces robustas e gráficos detalhados são extremamente importantes. As vantagens dessa integração. A integração oferece modularidade no desenvolvimento, permitindo que as equipes trabalhem separadamente na interface e na renderização, facilitando a manutenção e a evolução. Então, pessoal, a gente está chegando ao fim e só para terminar, a gente vai ter o breve resumo de características, as aplicações indicadas para o Ogre e a integração de Qt e Ogre. O Qt é uma biblioteca multiplataforma focada em interfaces gráficas com sistema eficiente de sinais e slot, com suporte a C++ e QML, além de recursos para internacionalização e integração com gráficos 3D, redes e bancos de dados.
A aplicação indicada para o Ogre, ele é o Ogre é um motor de renderização 3D especializado em gráficos em tempo real, ideal para jogos, simuladores e visualizações científicas que exigem autocontrole e personalização do pipeline gráfico. A integração entre Qt e Ogre. A combinação de Qt e Ogre permite desenvolver aplicações com interfaces gráficas avançadas e renderização 3D poderosa, sendo útil para simuladores e editores 3D e soluções profissionais completas. Então, gente, só para fechar, quando eu vou escolher cada um? Qt. Sempre que eu estiver criando as aplicações desktop com janelas, menus, botões, campo de texto e etc. O Ogre, quando eu estiver focado em renderizar alguma coisa 3D. Se eu quiser usar os dois, a gente já sabe que é possível. Crie a interface do seu programa no Qt e dentro dessa interface a gente abre uma janela que use o Ogre para renderizar o gráfico 3D. Isso é muito utilizado em aplicações de engenharia, simulações ou até mesmo jogos de ferramentas de edição integrada. Tá, pessoal? Esse aí é o nosso vídeo. Valeu a todo mundo que participou aí. Tamo junto.